Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica e na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação das cadeias carbônicas. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. A gente vai apresentar primeiro um diagrama sobre como as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas. Primeiro, de acordo com o fechamento de cadeia, ela pode ser classificada em aberta, mista ou fechada. As fechadas podem ser classificadas em alicíclicas ou aromáticas. As aromáticas, por sua vez, podem ser classificadas em mononucleares e polinucleares, sendo que as polinucleares podem ser de núcleo condensado ou de núcleos isolados. As cadeias carbônicas, de uma maneira geral, ainda podem ser classificadas quanto à disposição dos átomos em normal ou ramificada, quanto à ligação entre os átomos de carbono em saturada e insaturada, e de acordo com a natureza dos átomos, em homogênea e heterogênea. Primeiro, vamos falar da aberta ou fechada. A aberta apresenta duas ou mais extremidades livres e não forma ciclo. Dessa forma, você começa numa extremidade e acaba em outra. Então, isso é uma representação de uma cadeia aberta. Mas ela pode também ter mais de duas extremidades, como esse exemplo, pode ter 3, 4 ou várias. A fechada, ela forma um ciclo ou um anel. Então, você começa num ponto e termina no mesmo ponto. Você começa num ponto e termina no mesmo ponto. Dessa maneira, nós temos a diferenciação entre as cadeias fechadas e abertas, bem fáceis. A cadeia mista é quando ela tem uma parte de cadeia fechada e uma outra parte aberta, parte fechada e parte aberta. Normal ou ramificada. Como o próprio nome diz, ramificada, é porque tem ramos, né? Então vamos lá. Primeira coisa, normal. Ela apresenta pelo menos duas extremidades em relação ao átomo de carbono. Então, você praticamente forma uma linha numa cadeia normal. Ela também é chamada de linear. Ela se apresenta na forma de uma linha. A ramificada, ela apresenta duas ou mais extremidades em relação ao carbono e possui carbono terciário ou quaternário. A forma mais fácil de nós percebermos a cadeia ramificada é pela presença do carbono terciário ou quaternário. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma cadeia e ela apresenta três extremidades. 1, 2, 3. E esse carbono aqui, ó, é um carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Nessa cadeia eu tenho a presença de 1, 2, 3, 4, 5 extremidades. A presença de um carbono terciário e a presença de um carbono quaternário. Essa cadeia é chamada de ramificada, porque ela apresenta vários ramos, várias extremidades. As cadeias fechadas e ramificadas são chamadas de cadeias mistas. Então, nós temos aqui a presença de carbonos terciários, portanto, CH3 e CH2CH3 são chamados de ramificações. Essa cadeia poderia ser classificada como cadeia fechada e ramificada, e outros autores classificam-na como cadeia mista, assim como a cadeia do exemplo ao lado. Cadeia saturada ou insaturada. Está relacionado com a ligação. Para entender como funciona a cadeia saturada e insaturada, vamos comparar as duas imagens. Aqui eu tenho uma cadeia que, como semelhança, tem o mesmo número de carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas o que é diferente entre elas? A primeira cadeia apresenta somente ligações simples e a segunda cadeia apresenta ligação simples e uma ligação dupla entre carbonos. E é claro que o número de hidrogênio na primeira são 8 e na segunda 6 hidrogênios. A diferença principal entre elas está na ligação, pois a primeira cadeia é chamada de saturada porque só apresenta ligações simples, enquanto que a segunda cadeia é chamada de insaturada
porque apresenta uma ligação dupla. Então, nós temos a cadeia saturada, que apresenta somente ligações simples entre átomos de carbono, como mostra esse exemplo, ligação simples, simples e simples. A cadeia saturada também pode ser uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. E aqui eu tenho mais um exemplo de uma cadeia saturada. E aí você pode falar, professora, mas esse carbono apresenta uma ligação dupla. Mas essa dupla é entre carbono e oxigênio, não é entre carbonos. Portanto, isso daqui não é uma cadeia insaturada. As cadeias insaturadas são aquelas que apresentam ligações dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ligação dupla. No exemplo de baixo, eu tenho uma ligação tripla. Lembrando que essas cadeias também podem ser cíclicas. Então, se a cadeia tem ligação dupla ou tripla, ela é uma cadeia insaturada. A cadeia pode ser classificada em homogênea ou heterogênea. Para classificar as cadeias como homogênea ou heterogênea, eu preciso conhecer o que é a definição de heteroátomo. Então, hétero quer dizer diferente, átomo diferente. Diferente de quem? Diferente de carbono. O heteroátomo é um átomo diferente de carbono que interrompe a sequência de carbonos em uma cadeia. Então, por exemplo, eu tenho aqui carbono, O, carbono, carbono, carbono. Esse oxigênio ele está interrompendo a sequência C, C, C. Isso significa que ele é um heteroátomo. Nessa segunda cadeia aqui eu tenho um exemplo de uma amida, tem lá C, C dupla O, N, C, C. O N também é um heteroátomo. Observe que no próximo exemplo eu tenho C, 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 O. O O não interrompe sequência de átomos de carbono, portanto, ele não é um heteroátomo. Então, para ser heteroátomo, eu preciso interromper a sequência de carbonos numa cadeia. Nas cadeias fechadas, também temos a presença de heteroátomos. Aqui eu tenho a fórmula da aspirina e a gente vê aqui na aspirina a presença de um heteroátomo em vermelho, aqui ó, um oxigênio. Temos vários oxigênios, mas só um deles é heteroátomo, só um deles interrompe a sequência carbono-carbono. Uma cadeia será homogênea se ela não apresentar heteroátomo. Então, uma cadeia que tem uma sequência de carbonos, uma cadeia que tem uma sequência de carbonos e um outro átomo fora dela, e lembrando que esse O não é um heteroátomo porque ele está fora da cadeia, mas uma cadeia será heterogênea se ela tiver um heteroátomo. Então, quando existe um heteroátomo, a cadeia é heterogênea. Como exemplo, esse oxigênio interrompe a sequência de carbonos. Carbono, 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 O, carbono, carbono. Então, isso é um heteroátomo, essa cadeia é heterogênea. A mesma coisa na cadeia de baixo. O átomo de nitrogênio é um heteroátomo, ele interrompe a sequência C, C, N, C, 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 tá? Então, nesse caso, nós temos uma cadeia heterogênea. Uma observação é que quando as cadeias são fechadas e heterogêneas, elas são chamadas de heterocíclicas quando o heteroátomo faz parte do ciclo. Então, nesse caso, nós temos aqui uma cadeia fechada e o heteroátomo faz parte do ciclo. Essa cadeia é heterocíclica, assim como essa cadeia. Mas observe que essa cadeia não é chamada de heterocíclica. Por quê? Porque o heteroátomo está fora da cadeia fechada. Porém, ainda assim, essa cadeia é considerada heterogênea. Até agora nós vimos que a cadeia carbônica ela pode ser classificada em aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada e homogênea ou heterogênea. Mas como é que a gente aplica todo esse conhecimento na classificação da cadeia? Então nós vamos ver agora um exemplo de como aplica cada uma dessas classificações. Então tem um exemplo aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 extremidades. Então, essa cadeia forma uma linha ou várias linhas, né? Então, essa cadeia é classificada como aberta. Depois,
Ela é normal ou ramificada? Para ser normal, ela não deve apresentar ramos e nem carbono terciário. Para ser ramificada, ela deve apresentar carbono terciário ou quaternário. Então, se nós observarmos aqui, ó, nós temos ramificações e a presença de 2 carbonos terciários. Esses 2 carbonos terciários tornam essa cadeia ramificada. Essa cadeia é saturada ou insaturada? Saturada ou insaturada está relacionado ao tipo de ligação. Se todas as ligações entre carbonos forem simples, ela é saturada. Então, aqui, ó, todas as ligações são simples, portanto, saturada. E por fim, homogênea ou heterogênea? Para ser heterogênea, tem que ter heteroátomo. Essa cadeia só tem carbono e hidrogênio, portanto, é uma cadeia homogênea. Então, nós temos essa cadeia, e essa cadeia, se você quiser parar para tentar fazer, dá um pause no vídeo e depois você volta. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Então, nós observamos que essa cadeia começa aqui e termina do outro lado. Portanto, ela é uma cadeia aberta, tem extremidades. Normal ou ramificada? Então, vamos lá. Primeira coisa, para ser ramificada, tem que ter ramos. Ah, professora, tem um ramo aqui. Mas ela tem carbono terciário? Na verdade, não. Essa cadeia é considerada normal, porque esse carbono está ligado somente a um átomo de carbono. Ele é um carbono primário. Na verdade, essa cadeia é como se ela tivesse um bracinho quebrado aqui, ó. Ela forma esse movimento. Então, na verdade, essa cadeia é uma cadeia normal. Não é ramificado. Lembrando que para ser ramificado, tem que ter carbono terciário. A cadeia é saturada ou insaturada? Olha a dupla ligação aqui. Então, essa cadeia tem uma dupla ligação, portanto, ela é insaturada. E ela apresenta um heteroátomo, portanto, ela é heterogênea. Então, a classificação dessa cadeia, aberta, normal, insaturada e heterogênea. Falou, pessoal? Tranquilo até aí? E agora é hora da gente falar sobre as cadeias cíclicas ou fechadas. Primeira coisa que nós precisamos conhecer é uma estrutura super famosa na química, que é o benzeno. O benzeno é um composto que é usado como matéria-prima na indústria petroquímica e em inúmeras outras indústrias para a obtenção de vários produtos. Então, nós temos aqui 6 carbonos dispostos na forma de um hexágono e 3 duplas ligações alternadas. E ora essas duplas ligações estão numa posição e ora estão em outra posição. De forma que durante muito tempo foi muito difícil estabelecer a estrutura do benzeno. Até que um dia Kekulé teve um sonho e ele sonhou que a cobra mordia o seu próprio rabo. E por isso hoje o benzeno é representado dessa maneira, um hexágono com um círculo no meio. Porque a cobra morde o seu próprio rabo? Não, porque essas ligações, na verdade, elas sofrem ressonância, de forma que, ao sofrer ressonância, elas formam como se fosse um círculo. Vamos diferenciar as cadeias cíclicas em alicíclica e aromática. Não confunda a palavra alicíclica com acíclica. Acíclica é aberta. Acíclica não fechada, não cíclica. Então, acíclica aberta. Alicíclica refere-se a uma cadeia que não possui anel aromático. Por exemplo, esse composto, o ciclohexano, ele possui 6 carbonos na forma de um ciclo, mas ele não é benzeno, porque ele só tem ligações simples. Assim como essa cadeia. É uma cadeia alicíclica, porque apesar de ser uma cadeia fechada, na verdade mista, ela não possui anel aromático. Já a cadeia aromática deve possuir o anel ou núcleo aromático. Então, nós temos aqui como exemplo essa cadeia que possui 2 benzenos ligados, 2 anéis aromáticos. A mesma coisa nessa segunda cadeia aqui. As cadeias aromáticas podem ser classificadas em mononucleares ou polinucleares. Isso está relacionado ao número de núcleos aromáticos que ela possui. Mono quer dizer 1, portanto, essa cadeia apresenta apenas um anel aromático. Já a cadeia polinuclear quer dizer que ela apresenta vários núcleos
aromáticos, portanto, apresenta 2 ou mais anéis aromáticos. As cadeias polinucleares podem ser classificadas em núcleos isolados quando os anéis não possuem carbono em comum. Então, nesse caso aqui, eles têm esse carbono, mas não se tocam. Então, eles são núcleos isolados, a mesma coisa aqui. Mas podem ser classificados como núcleos condensados quando os anéis apresentam carbono em comum. Então, nesse caso, nós temos carbonos em comuns. A mesma coisa com o naftaleno aqui. Aqui embaixo eu representei o naftaleno mostrando as 3 duplas, né, de um lado e 2 do outro. Então, eu tenho uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla. E aqui, ó, como já tem 4 ligações, só podem ser ligações simples. Isso porque, às vezes, os alunos têm dificuldade de representar as ligações do naftaleno, tá? Fica a dica aí, pessoal. Existe uma outra classificação que é chamada de alifática. Alguns autores entendem como alifática qualquer cadeia que não seja aromática, independente se ela é aberta ou fechada. E agora, para verificar nosso aprendizado, vamos classificar essas 2 cadeias como exemplo. Primeira cadeia é uma cadeia que não possui o anel aromático, portanto, ela é uma cadeia alicíclica ou alifática. Também é chamada de cadeia mista, porque tem uma parte aberta e uma parte fechada. Essa cadeia também é insaturada, porque ela apresenta uma dupla ligação entre carbonos. E também é uma cadeia heterogênea, porque apresenta um heteroátomo. A segunda cadeia é uma cadeia aromática. Então, a gente tem aqui um núcleo aromático ramificada e homocíclica, porque não apresenta heteroátomo na cadeia. Certo, pessoal? E agora vamos verificar o nosso conhecimento. Questão 1 da Unesp do ano passado, no vestibular do meio do ano. Um dos responsáveis pelo aroma de noz é o composto 2,5-dimetil 3-acetiltiofeno, cuja fórmula estrutural é. Examinando essa fórmula, é correto afirmar que a molécula desse composto apresenta, bom, primeira letra A, isomeria ótica. Pessoal, ainda nós não falamos sobre isso, mas eu posso dizer para vocês que o isômero ótico tem que ter 4 ligantes diferentes e essa cadeia não tem. Aí ele fala assim, tem heteroátomo. Tem heteroátomo, pessoal? Tem. O enxofre é um heteroátomo, portanto, uma questão bem simples da Unesp, essa é a resposta correta, tá? Depois ele fala assim, cadeia carbônica saturada. Não, ela é insaturada. Carbono quaternário. Não, nós não temos um átomo de carbono quaternário aqui. Para ter átomos de carbono quaternário, tem que ter 2 ramificações no mesmo carbono, e não temos. Função orgânica aldeído. Não, aonde ele se refere a um aldeído é uma cetona aqui, coisa que nós veremos mais para frente. Questão 2, questão do Enem. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura, são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Dentre os compostos apresentados, os 2 que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Voltando no enunciado, nós vamos perceber aonde está essa informação. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Então, nós vemos aqui que a qualidade do óleo está ligado ao maior grau de insaturação. O que é o maior grau de insaturação? Está relacionado com as duplas ligações, que aqui no caso só tem dupla, né? Então, aqui nesse primeiro ácido, o ácido palmítico, não tem dupla entre carbonos, não tem insaturação, nem no ácido esteárico, então eles estão fora. Agora, quando eu olho no ácido oleico, eu vejo uma insaturação.
E no ácido linoleico, 2 insaturações. E no ácido linolênico, nós temos 3 insaturações. Ou seja, quais as moléculas que têm o maior grau de insaturação? Os ácidos linolênico e linoleico. Fácil, né, pessoal? E por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Tchau, pessoal!